3 dias. Foi tudo o que Mikhail Volkov precisou para enterrar os 3 homens em quem confiou a sua vida. Não eram seguranças inexperientes. Eram profissionais de elite que o protegeram em guerras de gangues, tentativas de assassinato e traições que destruíram famílias rivais do crime. No entanto, todos eles morreram da mesma forma. Não porque o inimigo fosse mais forte, mas porque o inimigo já sabia exatamente onde Mikhail estaria. De pé sobre 3 túmulos recém-cobertos, Mikhail chegou a uma conclusão que aterrorizou até os seus conselheiros mais próximos. A maior ameaça não era a arma apontada para ele. Era a rotina que todos esperavam que ele seguisse. Na manhã seguinte, os seus conselheiros apresentaram uma lista de antigos operadores das forças especiais, veteranos militares condecorados e especialistas em segurança de renome internacional. Mikhail fechou a pasta sem ler para além da primeira página. Encontrem-me alguém que ninguém esperaria que eu contratasse. 24 horas depois, a sala de conferências ficou em silêncio quando uma mulher tranquila, um pouco acima do peso, num fato preto simples, entrou na sala, carregando apenas uma fina pasta. Vários seguranças veteranos trocaram sorrisos divertidos. Um murmurou que ela parecia completamente fora do lugar. Naomi Reis nunca os reconheceu. Enquanto todos olhavam para ela, ela já estava a estudar cada saída, cada câmara, cada reflexo na sala. Ninguém reparou, exceto Mikhail. E antes que o dia terminasse, a mulher em quem ninguém acreditava que pertencia ali, tornar-se-ia a única razão pela qual o chefe da máfia mais temido da Rússia ainda estaria vivo. A sala de conferências permaneceu em silêncio, muito depois de Naomi Reis ter entrado. Ninguém se levantou para cumprimentar. Ninguém ofereceu um aperto de mão. A maioria dos homens simplesmente olhou fixamente, não porque reconhecessem o nome dela, mas porque não conseguiam entender por que Mikhail Volkov a tinha escolhido. Ela não era alta, não era corpulenta. Não carregava nenhuma mochila tática, nenhum rifle de assalto e nenhum dos equipamentos caros geralmente exibidos por especialistas em proteção de elite. Num fato preto simples, com o cabelo escuro preso de forma elegante atrás da cabeça, ela parecia mais uma funcionária de uma empresa do que alguém que se esperava que ficasse entre um chefe da máfia e uma bala. Vários seguranças trocaram sorrisos conhecedores. Um encostou-se para outro em voz baixa. Ela vai desistir antes do fim da semana. Naomi agiu como se não tivesse ouvido uma palavra. Em vez de se apresentar, ela caminhou lentamente pela sala, não sem rumo, deliberadamente. Ela parou ao lado de cada janela, olhou brevemente para cada câmara de segurança, mediu a distância entre a mesa de conferências e as saídas de emergência. Depois, parou ao lado da estação de café. "O que procura?" perguntou um segurança com um sorriso divertido. Naomi pegou numa chávena de porcelana, virou-a uma vez na mão e colocou-a de volta exatamente onde estava. "Hábitos", respondeu ela. A sala ficou em silêncio por um momento antes que alguém pudesse perguntar o que ela queria dizer. Ela continuou. Mikhail observou a troca sem dizer uma única palavra. Ao contrário de todos os outros, ele não estava a observar onde Naomi caminhava. Ele estava a observar o que ela notava. Após vários minutos, Naomi voltou para a mesa. "Gostaria de fazer algumas alterações." Um comandante veterano cruzou os braços. "Está aqui há menos de 5 minutos." "Eu sei. E já está a mudar o nosso plano de segurança. Estou a mudar as vossas suposições." Essa resposta rendeu outra onda de risos. Naomi esperou até que a sala se acalmasse. A entrada principal é usada com demasiada frequência. As câmaras de segurança acima do corredor oeste sobrepõem-se, deixando um ângulo cego perto dos elevadores. A recepção bloqueia a rota de evacuação mais rápida. Ela apontou para um vaso decorativo de mármore. "E isto deve ser movido." O comandante franziu o sobrolho. "É uma flor." "É pedra sólida", respondeu Naomi calmamente. "Se alguém abrir fogo a partir do átrio, torna-se cobertura." Ninguém riu desta vez. Não porque concordassem, mas porque nenhum deles alguma vez tinha pensado nisso. Um dos seguranças mais jovens deu de ombros. "Talvez ela tenha sorte." Naomi não discutiu. Ela simplesmente continuou. "Os espelhos no átrio refletem quem entra pelas portas principais. Você não precisa de se virar para saber quem está atrás de si." Pela primeira vez,
Mikhail acenou com a cabeça. Mova o vaso. O comandante hesitou. Senhor, mova-o. Em poucos minutos, o pessoal de manutenção rolou o vaso pesado para sua nova posição. A sala observou em silêncio. Uma mudança simples, mas de alguma forma tornou o átrio notavelmente mais fácil de defender. Naquela tarde, Naomi inspecionou a garagem de veículos. Pediu registros de manutenção em vez de inventários de armas. Verificou a pressão dos pneus antes de verificar a munição. Contou chaves sobressalentes. Testou as liberações de portas de emergência. Cada mecânico com quem falou parecia confuso. Um finalmente perguntou por que ela se importava mais com pequenos detalhes do que com rifles. Naomi sorriu levemente. As pessoas preparam-se para ataques dramáticos. Ela fechou o capô de um SUV blindado. Geralmente esquecem-se de falhas comuns. À medida que o dia avançava, sussurros espalhavam-se pelo quartel-general. Alguns ainda acreditavam que Mikhail tinha cometido um erro terrível. Outros admitiam silenciosamente que a nova guarda-costas notava coisas que operadores experientes ignoravam. Tarde da noite, a maior parte do edifício estava vazio. Naomi permaneceu sozinha na sala de controlo de segurança. Ela repetiu as imagens de vigilância da manhã. De novo. E de novo. Não procurando rostos. Procurando padrões. Então algo chamou a sua atenção. Exatamente às 8h17, um motorista de entrega entrou no átrio. Ficou apenas 12 segundos. Ele nunca entregou uma encomenda. Ele nunca se aproximou da recepção. Ele simplesmente olhou à volta e saiu. Naomi congelou a imagem, aumentou o zoom, imprimiu o frame. Ela colocou a fotografia numa pasta, sem dizer uma palavra. Fora da sala de controlo, Mikhail estava a observar através do vidro há vários minutos. Ela não interrompeu. Ele simplesmente notou a mesma coisa que tinha notado o dia todo. Enquanto todos os outros tentavam julgar Naomi, Naomi tentava entender as pessoas que o observavam. E algures para lá das muralhas do quartel-general de Volkov, alguém já tinha começado a observá-la. Ao amanhecer da manhã seguinte, o quartel-general de Volkov regressou ao seu ritmo habitual. Motoristas inspecionavam veículos blindados. Equipas de segurança verificavam rádios. Funcionários apressavam-se pelo átrio de mármore, carregando café e pilhas de papéis. Para todos os outros, parecia um dia comum. Para Naomi, parecia ensaiado. Ela ficou perto das janelas do átrio com uma prancheta, anotando quase nada. Ela não estava a observar. Ela estava a observar padrões. Às 8h05, o mesmo caminhão de entregas de flores de ontem passou pelo edifício. Não parou. Às 8h11, uma carrinha de manutenção estacionou do outro lado da rua. Os trabalhadores nunca saíram. Às 8h17, outro estafeta entrou no átrio, vestindo o mesmo uniforme da empresa que Naomi tinha visto nas imagens de vigilância na noite anterior. Rosto diferente, mesmo logótipo, mesma rota. Ele olhou à volta uma vez, depois saiu silenciosamente. Nenhuma entrega, nenhuma assinatura, nada. Naomi anotou a hora. Exatamente 12 segundos. De novo. Ela fechou o bloco de notas. Aquilo já não era coincidência. Era vigilância. Ela caminhou diretamente para o escritório de segurança. Puxe todas as câmaras que cobrem o lado leste do edifício nas últimas 48 horas. Um técnico franziu o sobrolho. Para quê? Quero todos os veículos que pararam por menos de 30 segundos. Outro segurança ouviu o pedido e riu-se. Acha que alguém nos está a estudar? Naomi respondeu sem levantar os olhos. Eu sei que está. A sala ficou notavelmente mais silenciosa. Minutos depois, as imagens preencheram os monitores. Um caminhão, 2 carrinhas, 3 estafetas diferentes, motoristas diferentes, matrículas diferentes, o mesmo ponto de paragem, a mesma pausa de 12 segundos. Naomi circulou cada frame com um marcador. Eles estão a medir a visibilidade. Um técnico aproximou-se. Estão a verificar as câmaras. Não. Ela abanou a cabeça. Eles estão a verificar a rotina dele. Nesse momento, Mikhail entrou na sala. Ninguém reparou, exceto Naomi. Ela simplesmente entregou-lhe as fotografias. Ele estudou-as em silêncio. Encontrou isto durante a noite? Encontrei o suficiente.
Ele olhou para os carimbos de hora repetidos. Depois para a posição de paragem idêntica. Finalmente, olhou pela janela. Pela primeira vez, ele viu a rua como Naomi a via. Não como trânsito, mas como preparação. Cancele a agenda de hoje, disse Naomi. Vários comandantes protestaram imediatamente. Impossível. Temos reuniões. Os governadores já estão à espera. Mikhail fez apenas uma pergunta. Se quisesse matar-me, Naomi respondeu antes que ele terminasse. Eu não atacaria durante uma reunião, atacaria enquanto todos estivessem focados em levá-lo para lá. A sala ficou em silêncio. Mikhail fechou lentamente a pasta. Vamos. Um comandante piscou os olhos. Pensei que disse, nós vamos. Ele virou-se para Naomi. Escolha a rota. Foi a primeira decisão operacional que ele alguma vez delegou a alguém fora do seu círculo íntimo. Naomi desdobrou um mapa da cidade. Ignorou todas as rotas destacadas pela equipa de segurança. Em vez disso, desenhou uma nova linha por ruas mais estreitas. Adiciona 6 minutos. Remove todos os locais onde alguém já estudou os seus hábitos. O comboio partiu pouco depois das 10. Sem sirenes. Sem velocidade desnecessária. Apenas movimento silencioso. Dentro do SUV da frente, vários seguranças veteranos ainda acreditavam que a nova rota era excessiva. Um tirou os auscultadores por alguns segundos enquanto reclamava da mudança. Naomi notou. Ela não disse nada. Ela simplesmente lembrou-se. O comboio entrou num antigo distrito industrial. O trânsito abrandou inesperadamente. Barreiras de construção estreitaram a estrada numa única faixa. O motorista da frente disse, eu sabia que isto ia acontecer. Naomi olhou para a frente. Asfalto fresco, sinais de aviso novinhos em folha, equipamento de construção. Tudo parecia normal. Então ela notou algo que não pertencia. Os trabalhadores da estrada usavam botas limpas, sem pó, sem cimento molhado, sem ferramentas tinham sido usadas. Ela inclinou-se. Reverter. O motorista olhou fixamente para ela. O quê? Reverter. Agora. Não havia tempo para explicar. Mikhail olhou uma vez pelo para-brisas. Ele confiou nela. Faça isso. O sedã blindado recuou bruscamente. O comboio apressou-se a segui-lo. Menos de 2 segundos depois, as barreiras de construção explodiram. Uma carga escondida rasgou o pavimento, lançando placas de aço e betão estilhaçado pelo ar. A explosão engoliu o local exato para onde o veículo de Mikhail se dirigia. Por um batimento cardíaco, ninguém se moveu. Então todos os rádios explodiram. Emboscada. Protejam o chefe. O fogo de armas soou dos telhados. Desta vez, Naomi não olhou para a explosão. Ela já estava a procurar o ataque real. Porque a explosão nunca tinha sido feita para matar Mikhail. Tinha sido concebida para pará-lo. E algures nas proximidades, alguém estava à espera que o comboio entrasse em pânico. A fumaça ainda pairava sobre a interseção estilhaçada enquanto as equipas de emergência corriam para o local da explosão. A maior parte da equipa de segurança de Volkov fez exatamente o que anos de treino lhes tinham ensinado. Correram para a explosão. Naomi não. Ela ficou perfeitamente imóvel, a estudar tudo menos o fogo. Um dos seguranças sêniores gritou para ela. Não vai ajudar? Sem tirar os olhos da rua, ela respondeu calmamente. Se eu o quisesse morto, a explosão não seria a arma. O segurança franziu o sobrolho. Do que está a falar? A explosão é onde eles querem que olhemos. Só então, Mikhail notou que Naomi não estava a olhar para as chamas. Ela estava a observar todos os que não estavam. Um caminhão branco de entregas estava a sair lentamente do quarteirão seguinte. Trabalhadores da construção já estavam a abandonar as suas ferramentas. Um homem de casaco cinzento atravessou a rua sem olhar para o caos atrás de si. Pessoas normais olhavam para trás. Ele não. Naomi levantou o rádio. Bloqueiem todas as pontes que vão para leste. Um comandante protestou imediatamente. Eles vão dispersar-se. Não. Ela abanou a cabeça. Profissionais não correm em pânico. Eles desaparecem. Em poucos minutos, postos de controlo policiais selaram as saídas a leste do distrito. O caminhão de entregas foi encontrado abandonado menos de 20 minutos depois. Lá dentro,
Os investigadores descobriram luvas de trabalho novas, crachás de identificação falsificados e um mapa detalhado das rotas habituais de Mikhail. Nada conectava o veículo ao seu condutor. Tudo lá dentro tinha sido cuidadosamente limpo. Enquanto as equipas forenses procuravam o caminhão, Naomi caminhou tranquilamente à volta dele sozinha. Agachou-se junto ao pneu traseiro. Depois tocou na lama seca presa no guarda-lamas. Isto não foi conduzido pela cidade. Um investigador parecia confuso. O solo contém pó de cimento fresco. Ela levantou-se. Veio de um local de construção ativo. Dentro de 1 hora, as equipas de segurança identificaram o edifício inacabado onde os explosivos tinham sido montados. Os atacantes já tinham partido, mas deixaram para trás uma verdade importante. Alguém sabia exatamente qual rota Mikhail deveria ter tomado. De volta ao quartel-general, a atmosfera tinha mudado. Ninguém riu quando Naomi entrou na sala. Os mesmos homens que a tinham ridicularizado ontem agora olhavam para ela com um respeito cauteloso. Não porque ela tivesse lutado com alguém, mas porque ela tinha visto o que todos eles tinham perdido. Tarde da noite, Mikhail encontrou Naomi sozinha no escritório de segurança. Ela estava a substituir todos os mapas de rota à mão. Deveria descansar um pouco, disse ele. Você também. Aprendi a funcionar sem isso. Naomi não respondeu. Ao pegar noutra pasta, a manga do seu casaco deslizou para trás o suficiente para revelar uma cicatriz desbotada no pulso. Não foi a cicatriz que chamou a atenção de Mikhail. Foi a reação dela. Ela puxou a manga para baixo quase instantaneamente, como se escondesse algo que nunca quis que ninguém visse. Já se feriu antes. Naomi continuou a organizar as pastas. Todos nesta profissão já. Você também não dorme muito. Durmo o suficiente. Ele sabia que ela estava a mentir. Relatórios de segurança mostravam que ela tinha percorrido todos os andares do quartel-general 3 vezes na noite anterior. Sempre sozinha, sempre verificando as saídas. Terminando sempre a sua patrulha no mesmo lugar, fora do escritório dele. Após um longo silêncio, Mikhail falou novamente. Quem lhe ensinou a proteger pessoas assim? Naomi parou de se mover. Por vários segundos, ela não disse nada. Finalmente, sem se virar, respondeu. Alguém que já não está vivo. Aquilo foi tudo. Nenhuma explicação, nenhuma história. Apenas uma frase pesada o suficiente para encerrar a conversa. Depois de Naomi sair, Mikhail permaneceu de pé no escritório vazio. Então ele pegou no telefone seguro da sua secretária. Quero tudo o que tivermos sobre Naomi Hayes. O seu chefe de inteligência hesitou. Não há muito. Encontrem o resto. Menos de 1 hora depois, chegou um ficheiro classificado. A maioria das páginas tinha sido censurada, nomes removidos, locais apagados, parágrafos inteiros selados, sob autorização federal. Apenas algumas linhas permaneceram legíveis. Estado da missão, concluída. Protegido, sobreviveu. Perda pessoal, grave. Ficheiro do caso, permanentemente restrito. Mikhail olhou fixamente para a última página por muito tempo. Então os seus olhos pararam numa última entrada. Relação familiar, omitida. Antes que pudesse ler mais, as luzes dentro do quartel-general piscaram. No exato mesmo momento, todos os monitores de segurança ficaram pretos. Geradores de emergência restauraram a energia menos de 30 segundos após o corte. As luzes voltaram. Os elevadores reiniciaram. As telas de vigilância voltaram à vida. Tudo parecia normal, exceto que não estava. Um dos analistas de cibersegurança correu para a sala de operações com um portátil. Eles não desligaram as nossas câmeras. Mikhail olhou para cima. Eles copiaram o servidor. Todas as gravações de segurança das últimas 48 horas tinham sido descarregadas durante o apagão. Rotas de veículos, frequências de rádio, layouts de edifícios, procedimentos de emergência. Alguém não tinha vindo destruir o quartel-general de Volkov. Alguém tinha vindo aprendê-lo. O silêncio instalou-se na sala. Mikhail virou-se lentamente para Naomi. Estava certa. Ela não respondeu. Ela já estava a rever os registros de acesso. Ali. Ela apontou para uma entrada. O download começou 8 segundos antes de a energia falhar. O analista franziu o sobrolho. Isso é impossível. Não. Naomi calmamente abanou a cabeça.
Isso significa que quem quer que o tenha feito já tinha acesso. A sala ficou em silêncio novamente. Um estranho não teria conseguido aceder ao sistema tão rapidamente. Alguém dentro da organização tinha aberto a porta. Pela primeira vez desde que assumiu o cargo, Naomi parecia genuinamente preocupada. Não porque alguém quisesse Mikhail morto, mas porque alguém ao seu lado o queria morto. Nos dias seguintes, Mikhail cancelou todas as aparições públicas. Em vez de se esconder no seu escritório, passou a maior parte do tempo a caminhar pelo edifício com Naomi. Inspecionaram docas de carga, saídas de emergência, telhados, túneis de manutenção. Raramente falavam. Não precisavam. Pela primeira vez em anos, Mikhail encontrou-se a trabalhar ao lado de alguém que notava problemas antes dele. Numa noite, pararam em frente à cantina dos funcionários. Um jovem empregado de limpeza deixou cair acidentalmente uma bandeja inteira de pratos. O barulho alto ecoou pelo corredor. Todos os seguranças instintivamente agarraram numa arma. Naomi não. Ela congelou. Apenas por um segundo, mas Mikhail viu. A sua respiração mudou. Os seus olhos perderam o foco. Ela já não estava a olhar para os pratos partidos. Ela estava algures noutro lugar. Algures há anos atrás. O momento passou quase imediatamente. Naomi ajoelhou-se, ajudou o empregado de limpeza envergonhado a recolher os pratos partidos, perguntou calmamente se ele estava magoado e depois continuou a caminhar como se nada tivesse acontecido. Mikhail não disse nada até muito mais tarde. Esse som. Naomi continuou a olhar para a frente. Lembrou-a de algo. Ela permaneceu em silêncio. Ele não insistiu. Em vez disso, ele entregou-lhe uma pequena chávena de café de uma máquina de venda automática. Está acordada há quase 20 horas. Dormirei mais tarde. Você diz isso sempre. Pela primeira vez desde que se conheceram, Naomi sorriu. Não foi um grande sorriso. Apenas o suficiente para suavizar o peso que ela carregava constantemente. Geralmente funciona. Mikhail olhou para ela por um longo momento. Você passa todos os minutos a proteger outras pessoas, mas parece que ninguém a protege a si. O sorriso desapareceu. Naomi baixou os olhos. Havia alguém. A sua voz mal se ouvia acima de um sussurro. Eu não o pude proteger. Naquela noite, depois de Naomi finalmente sair do quartel-general, Mikhail reabriu o seu ficheiro classificado. Desta vez, ele ignorou as páginas censuradas. Ele pesquisou registros judiciais arquivados, registros de despacho de emergência e bases de dados de jornais locais. Peça por peça, a história em falta juntou-se. 3 anos antes, Naomi tinha evacuado com sucesso um empresário durante uma tentativa de assassinato. A sua missão não tinha falhado. O cliente sobreviveu. A pessoa que morreu não foi o protegido. Foi o seu irmão mais novo. Ele tinha se interposto entre a bala do assassino e o homem que Naomi tinha sido designada a proteger. A investigação oficial chamou-lhe um transeunte inocente. O relatório confidencial chamou-lhe uma baixa civil. Naomi chamou-lhe família. Ela tinha renunciado 6 semanas depois. Não porque tinha falhado a sua missão, mas porque não se conseguia perdoar pela vida que essa missão tinha tirado. Mikhail fechou o ficheiro em silêncio. Pela primeira vez, ele entendeu por que Naomi nunca aceitou elogios. Por que nunca celebrava o sucesso. Por que tratava cada tarefa como se um erro pudesse destruir um mundo inteiro. Fora do seu escritório, passos ecoaram pelo corredor. Um dos seus comandantes de segurança mais antigos entrou sem bater. Há algo que precisa de ver. Ele colocou um tablet na secretária. O ecrã exibia filmagens de segurança da manhã da emboscada. Um único frame tinha sido realçado. Um homem estava a retirar o seu auscultador de comunicação segundos antes do ataque começar. Era o mesmo comandante veterano que tinha ridicularizado Naomi no seu primeiro dia. A filmagem realçada foi reproduzida em completo silêncio, frame a frame. O comandante de segurança veterano levou a mão à orelha. Retirou o seu auscultador de comunicação. 7 segundos depois, a emboscada começou. Ninguém na sala falou. O comandante servia Mikhail há 11 anos. Tinha comparecido a funerais familiares, negociado a paz entre sindicatos rivais, recebido balas pela organização.
Ele era o último homem em quem alguém esperava que traísse. Micael olhou para Naomi. Você notou. Ela acenou com a cabeça uma vez. No primeiro dia. Por que não o acusou? Evidência gera confiança. Suspeita destrói-a. Por um longo momento, ninguém se moveu. Então Micael fechou o portátil. Traga-me para mim. O comandante nunca chegou. O seu escritório estava vazio. O seu telemóvel tinha sido destruído. O seu crachá de segurança já tinha sido usado para desbloquear uma saída de serviço menos de 10 minutos antes. Ele não estava a fugir. Ele tinha sido extraído. Naomi desdobrou um mapa da cidade sobre a mesa de operações. Ela circulou um terminal de carga abandonado perto do rio. Ele não se vai encontrar com as pessoas que o pagam. Ele vai encontrar-se com as pessoas que prometeram protegê-lo. Micael estudou o mapa apenas brevemente. Então ordenou que todas as equipas disponíveis se movessem. Desta vez, Naomi viajou ao seu lado. Sem argumentos, sem protestos, apenas confiança completa. A chuva caía sobre o pátio de carga deserto. Contentores de transporte formavam corredores estreitos entre guindastes enferrujados. Muito quieto. Naomi saiu do veículo primeiro. Os seus olhos moviam-se constantemente. Portas, janelas, telhados, reflexos. Então ela parou. Eles estão à espera. O fogo de armas irrompeu de ambos os lados. A primeira onda não foi direcionada a Micael. Visou as suas equipas de segurança. Os atacantes queriam separá-lo de todos os outros. Exatamente como Naomi tinha previsto. Granadas de fumo encheram o pátio. A comunicação por rádio colapsou. A visibilidade desapareceu. Algures dentro da fumaça, uma voz familiar ecoou. Você sempre foi leal demais, Naomi. Viktor Sokolov apareceu à vista. Ao lado dele estava o comandante desaparecido. Nenhum dos homens apontou uma arma. Eles não precisavam. Um atirador furtivo já tinha Micael na sua mira. Viktor sorriu. Você passou a sua vida inteira a proteger pessoas e todas as vezes perdeu alguém. Naomi não respondeu. Você não pôde salvar o seu irmão. Você não pôde salvar a sua carreira. E hoje você não o salvará também. Por um momento, a velha culpa regressou. As memórias, o tiro, o seu irmão a cair, o silêncio insuportável depois. Então outra voz cortou a chuva. Quieta, firme. Micael. Naomi. Ela olhou para ele. Você não deve mais nada ao passado. Nem mais uma vida. Tudo pareceu parar. O medo, a culpa, os anos em que se culpou. Pela primeira vez, ela acreditou nele. O atirador disparou. Sem hesitar, Naomi entrou no caminho da bala. O impacto atirou-a para trás. Ela colapsou no cimento molhado. Não! A voz de Micael ecoou pelo pátio. O homem que nunca mostrou medo carregou para a frente através do fogo. As suas equipas de segurança restantes seguiram-no. Em segundos, os homens de Viktor foram dominados. O atirador foi capturado vivo. O comandante traidor rendeu-se. Viktor tentou escapar. Ele nunca chegou ao portão. Quando os tiros finalmente pararam, Micael ajoelhou-se ao lado de Naomi. O sangue espalhou-se pela sua jaqueta. Ela olhou para ele. Desculpe, quase falhei de novo. Micael abanou suavemente a cabeça. Não. A sua voz quebrou pela primeira vez em anos. Você manteve a sua promessa. E desta vez eu também. Ele pressionou ambas as mãos contra a ferida dela, enquanto gritava pela equipa médica. Não vou perdê-la. Não hoje. Não depois de tudo o que sobreviveu. As portas da ambulância fecharam-se. A mão de Naomi permaneceu na dele até ao último segundo. Semanas depois, a investigação expôs uma rede de corrupção que atingia o fundo da organização. Todos os conspiradores restantes desapareceram. O terminal de carga foi demolido. A antiga divisão de segurança foi reconstruída de raiz. Sob os protocolos de Naomi, as pessoas ainda chamavam Micael o chefe da máfia mais temido da Rússia. Mas dentro do quartel-general de Volkov, algo tinha mudado. Ninguém ria quando Naomi entrava numa sala. Ninguém questionava o seu julgamento. E ninguém ficava surpreendido que a cadeira ao lado de Micael, em todas as reuniões estratégicas, permanecesse permanentemente reservada. Não porque ela tinha levado um tiro por ele, mas porque ela lhe tinha dado algo que nenhum império, nenhuma fortuna e nenhum exército jamais poderiam dar.
alguém em quem ele podia confiar a sua vida. Muito antes de Michael admitir que amava Naomi Reis, todos os outros já sabiam.